Oi, alunos do sétimo ano. Estou aqui de volta para mais uma aula de matemática do PET 3, semana 6. Hoje nós vamos aprender regra de 3 simples. Esse conteúdo, gente, é muito importante não só para vocês resolverem as atividades do PET da semana 6, mas também muito importante na vida de vocês, na vida de estudante. Muitos problemas de matemática a gente resolve aplicando a regra de 3 simples. Vocês vão ver como que vocês aplicam a regra de 3 no dia a dia de vocês sem mesmo perceber, tá? Então vamos lá, o que é regra de 3 simples? A regra de 3 simples é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, na aula passada, a gente viu o que é grandeza diretamente proporcional, o que é grandeza inversamente proporcional. Por que a gente aprendeu isso? Porque isso é muito importante, porque a gente vai usar para resolver as regras de 3 simples, tá? Então, lembra o que é grandeza diretamente proporcional? É se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção, né? A gente viu lá, por exemplo, o preço da caneta, né? Quer dizer, o preço da caneta e a quantidade de canetas que eu vou comprar é diretamente proporcional. Por quê? Porque aumentou o número de quantidade de canetas que eu vou comprar, vai aumentar o valor que eu vou pagar, certo? Na mesma proporção. Então, isso que é grandeza diretamente proporcional. E inversamente proporcional é quando uma aumenta e a outra diminui. Por exemplo, aumentando a velocidade, a velocidade e o tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque aumentando a velocidade, o meu tempo diminui, não é? Quanto mais rápido eu andar, eu vou gastar menos tempo. E se eu diminuir a velocidade, o meu tempo vai aumentar. Então, quando um diminui e o outro aumenta, é inversamente proporcional, tá? Então, nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados para que assim descubra o quarto valor. Então, é necessário apresentar 3 valores para você achar o quarto valor. Em outras palavras, a regra de 3 permite descobrir o valor não identificado por meio de outros 3. Por exemplo, olha como que vocês aplicam a regra de 3 na vida de vocês sem perceberem, né? Por exemplo, você vai lá, vai comprar um chocolate e fala, um chocolate custa 5 reais. Aí você pensa, nossa, mas eu quero comprar 3 chocolates, então quanto que eu vou pagar? Isso é uma regra de 3 simples. Por quê? Porque você tem 3 valores e você quer achar um. Está comparando duas grandezas. O que está comparando? O preço do chocolate com a quantidade de chocolate, não é? Então, quando você está comparando duas grandezas e você tem 3 valores, você quer achar um quarto valor, você aplica a regra de 3. Então, por exemplo, eu sei que um chocolate custa 5 reais, só que eu quero comprar 3. Então, quanto que eu vou pagar nos 3 chocolates? É uma regra de 3 simples, que você usa direto no seu dia a dia, né? E nem sabe que está usando regra de 3, certo? Agora aqui, olha, observe os passos no quadro a seguir. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem um problema que relaciona duas grandezas, eu tenho 3 valores e quero achar um. Então, olha, primeira coisa, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas. Por exemplo, igual do chocolate. Então, o preço do chocolate e a quantidade de chocolate são duas grandezas. Então, eu vou construir uma tabela e vou colocar em uma coluna o preço do chocolate, na outra coluna a quantidade de chocolate, tá? E mantendo na mesma linha as grandezas de mesma espécie, diferentes em correspondência. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois que você coloca as grandezas, cada uma numa coluna, você vai identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E depois montar a proporção e resolver a equação.
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. Aqui tem uma vírgula, tá? Utilizamos 300 gramas de chocolate. Então, aqui, ó, tá vou colocar quantidade de bolos. Vamos montar a tabelinha com as duas grandezas. Ó, para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, para fazermos 5 bolos, qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Certo? Então, nós temos a quantidade de bolos e a quantidade a quantidade em gramas de chocolate, né? Então, vou colocar assim, ó, quantidade de bolos nessa coluna. Depois eu vou passar um traço aqui. E depois, para separar, né? E nessa coluna eu vou colocar quantidade de chocolate. A quantidade, vou simplificar aqui, de chocolate em gramas. Opa. Eu vou simplificar que não vai caber. Gramas, a gente coloca o G, né? Simplificação de grama. Então, a quantidade de chocolate em gramas. Então, olha, quantidade de bolos. Para fazer um bolo de aniversário, então é a quantidade de bolo. Então, para fazer um bolo, quantos gramas de chocolate eu preciso? Utilizamos 300 gramas de chocolate. 300 gramas, certo? No entanto, faremos 5 bolos. Então, quantidade de bolo embaixo da quantidade de bolo, tá? Na mesma coluna. Então, 5 bolos. 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate necessitaremos? Não sabemos. Isso que a gente vai procurar, então eu vou chamar de X, não é? Que na matemática, quando a gente não sabe o valor, a gente dá uma letra, né? Geralmente a gente usa o X. Pronto, já colocamos as grandezas em cada coluna, quantidade de bolo e quantidade de chocolate, certo? Então, agora nós vamos ver se elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Então, primeiro, gente, eu vou colocar uma setinha aqui, tanto faz eu colocar a setinha para baixo ou setinha para cima, de 1. Vou colocar essa setinha aqui para baixo, tá? Essa setinha dele para baixo. Tanto faz, posso colocar a seta para cima ou a seta para baixo. Agora, nós vamos comparar para ver se são diretamente ou inversamente proporcional. Se para fazer um bolo eu gasto 300 gramas de chocolate, para fazer 5 bolos eu vou gastar mais ou menos gramas de chocolate? Mais, né? Aumentou a quantidade de bolo, ó. Aumentou a quantidade de bolo, eu vou aumentar a quantidade de chocolate também, não é? Então, quando uma aumenta e a outra aumenta também, elas são diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional, porque se uma grandeza aumenta e a outra aumenta também, elas são diretamente proporcional. Se são diretamente proporcional, gente, então as duas setinhas vão ser... Opa, errei aqui. Se são diretamente proporcional, as duas setinhas vão ser para baixo, entendeu? Elas vão ser na mesma direção, tá? Se eu coloquei essa setinha para baixo, eu vou colocar essa setinha para baixo também. Se você colocou essa setinha para cima, você vai colocar essa para cima também, na mesma direção, tá? Por quê que eu vou colocar na mesma direção? Porque elas são diretamente proporcionais, tá? Então, vamos recapitular aqui. Por que eu sei que eu vou aplicar uma regra de 3 aqui, gente? Porque, ó, para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Então, nós estamos comparando duas grandezas, que é a quantidade de bolo e a quantidade de chocolate que eu vou gastar. E tenho 3 valores aqui, ó. Eu tenho que fazer um bolo, eu utilizo 300 gramas de chocolate. Para fazer 5 bolos,
eu quero achar o quarto valor aqui, que é a quantidade de chocolate que eu vou gastar para fazer 5 bolos. Então, por isso que eu sei que é a regra de 3, porque eu estou comparando duas grandezas, eu tenho 3 valores e quero achar um, certo? Aí, cada coluna a gente coloca uma grandeza, tá? Quantidade de bolos, aqui as grandezas que eu estou comparando, né? Quantidade de bolos e a quantidade de chocolate. Então, nessa coluna eu vou colocar a quantidade de bolo e a quantidade de chocolate em grama, né? Que foi dado em grama. Aqui, um bolo, eu vou gastar 300 gramas de chocolate. Para fazer 5 bolos, eu chamei de X, que eu não sei a quantia que eu vou achar. Que é o que está pedindo, né? Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos. Depois que a gente monta, a gente vai ver se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Vamos colocar escolhemos uma grandeza aqui, que a gente colocar a setinha para baixo e vamos comparar. Se para fazer um bolo eu gasto 300 gramas de chocolate, para fazer 5 bolos, aumentou a quantidade de bolo, é lógico que eu vou gastar mais chocolate, não é? Então, se uma aumenta e a outra aumenta também, é diretamente proporcional. Então, as setinhas são no mesmo sentido. Se eu coloquei essa para baixo, essa daqui também vai ser para baixo, na mesma direção, tá? Aí, agora a gente vai montar a razão, seguindo aqui a setinha, ó. Então, vamos seguir a setinha. 1 está para 5, né? Então, a gente monta a razão. Agora, nós vamos montar a igualdade das razões. Coloque igual. Por que eu estou colocando igual, gente? Porque elas vão, ó, se eu aumento a quantidade de bolos, vai aumentar a quantidade de chocolates, eu sei que vai aumentar na mesma proporção, tá? Então, por isso que a gente coloca igual. Então, 1 está para 5, assim como... Agora, vamos seguir a setinha aqui, ó. 300 está para X. Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, lembra que a gente já aprendeu isso na aula da semana passada? Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu vou multiplicar em cruz aqui. Então, eu vou multiplicar em cruz esse vezes esse, que vai ser igual a esse vezes esse. Multiplique em cruz, tá? Como eu estou achando o valor do x, vamos multiplicar o x primeiro. 1 vezes x, não é? Então, x igual a... Agora, eu multiplico 5 vezes 300. 300 vezes 5. 300 vezes 5, tá? 300 vezes 5, então x vai ser igual. 3 vezes 5 não dá 15? Então, 15 e acrescento os 2 zeros do 300, tá? Então, para multiplicar aqui, ó, 3 vezes 5, 15. E acrescento os 3 zeros, os 3 não, desculpa, 2 zeros do 300. Então, 1.500 o quê? Gramas, não é? Não tô querendo achar a quantidade de chocolate em gramas. Então, 1.500 gramas. Então, para fazer 5 bolos, qual quantidade de chocolate que necessitaremos? 1.500 gramas. Então, vamos colocar a resposta aqui. Resposta, necessitaremos de 1.500 gramas para fazer 1.500 gramas do que? De chocolate para fazer 5 bolos, certo? Agora vamos para o outro exemplo. Exemplo 2. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou uma obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5 horas por dia, em quantos dias essa equipe faria o mesmo trabalho? Então, olha, nós temos duas grandezas. Primeiro a gente vai achar quais duas grandezas que estão comparando. Então, horas por dia e o dias, né? Então, vamos colocar horas por dia, que é a primeira grandeza que eu estou
falando aí, e o número de dias. Então, horas por dia trabalhada e número de dias, certo? Então, vamos lá. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia, então vou colocar aqui que é horas por dia, trabalhando 8 horas, vou colocar 8 horas por dia, tá? H é dia, 8 horas por dia. Gasta quanto? Realizou uma obra em quantos dias? 20 dias. 20 dias, certo? Se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5, então se fosse trabalhar 8 horas por dia, está perguntando em quantos dias essa equipe faria o mesmo trabalho. Então essa coluna aqui não é o número de dias, está perguntando quantos dias. Então eu vou chamar de X, que eu não sei, que é o que eu vou estar procurando agora, tá? Depois que você colocou as duas grandezas, né? Colocou uma grandeza em cada coluna, né? E relacionou, colocou horas por dia embaixo de horas por dia e dias embaixo de dia. A gente vai ver se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos pegar uma grandeza aqui, colocar a setinha com a direção. Eu gosto sempre de colocar primeiro para baixo, tá? Para baixo, né? Com sentido para baixo. E agora nós vamos ver. Olha, se uma equipe de operários trabalha 8 horas por dia e gasta 20 dias para fazer uma obra, se trabalhar 5 horas por dia, vai gastar mais ou menos dias para fazer a mesma obra. Então, olha, vocês viram que trabalhava 8 horas por dia, gastou 20 dias. Se trabalhar 5 horas, ó, o número de tempo que trabalhou por dia diminuiu, diminuiu? De 8 horas foi para 5 horas. Se eu diminuir a hora que eu vou trabalhar por dia, o que vai acontecer? Eu vou realizar um trabalho. Eu vou diminuir o meu horário de trabalho por dia. Eu vou gastar mais ou menos dias para realizar esse trabalho? Vou gastar mais dias, não é? Por quê? Porque eu vou trabalhar menos tempo por dia, então eu vou gastar mais dias, né? Então, diminuindo a hora por dia de trabalho, eu vou gastar mais dias para realizar aquele trabalho, não é? Então, a mesma coisa aqui, olha, se eu vou diminuir a hora por dia, se diminuir a hora por dia para realizar a obra, vai gastar mais dias. Então, se diminui aqui e aumenta aqui, ela é inversamente proporcional. Então, se essa setinha tá para baixo, essa setinha aqui eu vou colocar para cima, porque é inversamente proporcional. Então, vai ter sentidos diferentes. Então, uma para baixo e a outra para cima, certo? Entenderam por que é inversamente proporcional? Por quê? Porque trabalhando, se diminuir a minha hora de serviço por dia, eu vou gastar mais tempo para realizar o trabalho, não é? Então, diminuindo a hora de trabalho, eu vou gastar mais tempo para fazer aquele mesmo trabalho. Então, aquela mesma obra que gastou 20 dias trabalhando 8 horas por dia, se diminuiu a hora, vai gastar mais dias. Então, quando um diminui e o outro aumenta, é inversamente proporcional. Se são inversamente proporcionais, é uma setinha para baixo e a outra para cima, com sentido inverso. Para que serve essa setinha, gente? Porque agora eu vou seguir a setinha para montar a razão aqui, ó. Vou seguir o sentido dela. Então, vamos lá. 8 está para 5. 8 está para 5. Assim como, coloco o sinal de igual, né? Assim como, agora eu vou seguir a setinha, olha, tá vendo? Essa não tá de baixo para cima? Então, eu vou seguir, ó, vou começar embaixo. X está para 20, ó. Setinha tá de baixo para cima, direção. Então, X está para 20. Tá? Então, é por isso que a setinha é importante pra gente seguir, para montar a razão. X está para 20, tá? Então, é muito importante essa setinha aqui, ó. A gente vai seguir o sentido dela. 8 está para 5, assim como aqui vem de baixo para cima. X está para 20. Agora, nós vamos multiplicar em cruz, que a gente viu que sempre quando eu tenho uma igualdade entre duas razões,
a gente multiplica em cruz, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Como eu vou achar o valor do x, eu começo multiplicando o x primeiro, tá? 5 vezes x, 5x, que é igual a 8 vezes 20. Quanto que é 8 vezes 20? Então, vamos repetir aqui, ó, 5x igual 8 vezes 20. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 160, tá? Agora, gente, eu não quero achar o valor do x. Eu tenho uma equação aqui do primeiro grau. Por que eu tenho uma equação? Porque eu tenho o sinal de igual e tenho o x aqui, que é a letra que eu estou procurando o valor dele. Toda vez que eu tenho uma equação, tudo que tem antes do sinal de igual é o primeiro membro. O que eu tenho depois do sinal de igual é o segundo membro, não é? Para achar o valor do x, eu vou ter que deixar ele sozinho no membro que ele está. Só que ele está sozinho no membro, ele está no primeiro membro, ó, porque está antes do sinal de igual. O x está sozinho aqui? Não, tem o 5 junto com ele aqui. Então, eu vou tirar o 5 daqui e o x vai ficar sozinho. X igual, aí eu vou repetir o 160, que já está no segundo membro, ele já está depois do sinal de igual, ele vai continuar depois do sinal de igual, então eu vou repetir ele. E agora o x ficou sozinho, aonde que eu vou colocar o 5? Então, ele vai ter que ir para algum lugar, não vai? Então, ele estava no primeiro membro, ele vai para o segundo membro. Que o 5 estava antes do sinal de igual, ele vai para depois do sinal de igual. Sempre quando eu mudo de membro, inverte a operação. O que o 5 está fazendo com o x aqui? Ele está multiplicando. Então, eu passo com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, passo o traço aqui. Esse traço significa uma divisão. Dividido por 5, tá? 160 dividido por 5. Agora, a gente vai fazer a divisão. Vamos fazer a divisão aqui, ó. 160. Opa. 160 dividido por 5. Vou fazer aqui. 160 dividido por 5. Primeiro eu vou pegar o 1. 1 dá para dividir por 5? Não, porque 1 é menor que 5, então não vai dar para dividir por 5. Então eu pego o 6, que ele vai formar com 1 aqui, 16. 16 dá para dividir por 5? Dá, porque ele é maior que 5. Então eu vou colocar de vermelho aqui para mostrar que eu estou pegando 16 dividido por 5, tá? Qual o número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 5, que vai dar 16 ou próximo do 16? Vai ser o 3, porque o 4 passa. 4 vezes 5, 20. Então, vai passar. Então, é o 3. 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Então, coloco o 15 aqui, embaixo do 16. Passo o traço que eu vou subtrair. 16 menos 15. 16 menos 15 vai sobrar 1. Aí eu tenho algarismo para descer? Tenho. Tenho 0, que eu não usei ele ainda. Então, eu vou usar ele agora, eu vou colocar ele de vermelho para mostrar que eu vou usar ele agora, não vou poder usar ele de novo. E vou descer ele, vou colocar ele aqui à direita do resto, que é 1. Que número que o 0 formou com o resto aqui? 10. 10. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, coloco 2 aqui no quociente. 2 vezes 5, 10, né? Então, coloco 10 aqui e subtraio 10 menos 10, 10 menos 10, 0. Tem mais algarismo para usar, para baixar? Não, não tem mais, que eu já usei todos eles, tá vendo? Né? Eu já usei o 1, o 6 e o 0. Por isso que eu coloquei de vermelho para mostrar que eu já usei, que eu não posso usar de novo. Então, quando eu dividi 160 dividido por 5, deu 32 e o resto deu 0. Então, deu uma divisão exata. Então, x é igual a 32. Esse 32 quer dizer o quê? Ó, tá perguntando quantos dias essa equipe faria o mesmo trabalho. Então, quantos dias? 32 dias, né? Vou colocar aqui de vermelho para destacar a resposta. Então, agora nós vamos escrever a resposta.
A resposta é igual em 32 dias, certo? Então, vocês viram que diminuiu a hora de trabalho por dia, vai aumentar a quantidade de dias, né? Se com 8 horas gastou 20 dias para fazer uma obra, trabalhando 5 horas por dia, vai gastar mais dias, que foi 32 dias, certo? Agora vamos para o exemplo 3 e último exemplo. Se 9 metros de tecidos custam R$ 117, então, quanto custam 12 metros e meio, que é 12,5 metros, desse mesmo tecido? Então, olha, estou comparando duas grandezas. O metro de tecido, a quantidade de tecido e o preço do tecido. Então, a quantidade e o preço, né? Então, se eu estou comparando duas grandezas, né? Eu tenho 3 valores aqui, que é o 9 metros de tecido, custa 117. Eu quero saber dos 12 metros e meio, quanto que custa, né? Então, eu tenho 3 valores, estou querendo procurar um. Então, vou usar a regra de 3, né? Quais são as grandezas que eu tenho aqui, ó, que está comparando? Vou colocar quantidade de tecido, vou simplificar aqui, quantidade de tecido, né? Vou passar o traço aqui, separando a outra coluna, um traço vertical, e aqui o preço, né? O preço, e aqui o preço, que é o valor do tecido. Então, olha, tá falando que 9 metros de tecido custam R$ 117. 9 metros na quantidade de tecido, então eu vou colocar embaixo na coluna da quantidade de tecido, 9 metros, tá? Metros, a simplificação de metros é o M que a gente coloca. 9 metros, o preço do tecido custa quanto? 117. Então, 9 metros custa 117. Aqui eu vou colocar o valor, tá? Para montar aqui, não precisa colocar 0,00 não, só na resposta, tá, gente? Quando é dinheiro. Aí tá perguntando, quanto custam 12,5 metros? Onde que eu vou colocar o 12,5 metros? Embaixo da quantidade de tecidos, né? Metro embaixo de metro. Então, 12,5 metros, eu vou colocar aqui nessa coluna, que é a quantidade de tecidos. Eu quero saber quanto custa. 12,5 metros, que eu não sei. Então, eu vou chamar de X, né? Que eu não sei, chamo de X, que é o preço que eu estou procurando aqui. Então, preço embaixo de preço, tá? Agora que a gente já montou essa tabelinha, né? Colocou em cada coluna uma grandeza, agora a gente vai ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Então, vamos colocar a setinha aqui. Eu gosto de colocar sempre para baixo, a primeira setinha. Coloca uma setinha aqui para baixo. Agora, vamos comparar com a outra grandeza aqui, ó. Se 9 metros custam R$ 117, se eu, aqui de 9 metros aumentou, né? Não aumentou a quantidade de tecido? De 9 metros foi para 12,5. Eu quero saber quanto que custa 12,5. Se aumentou a quantidade de tecido, o preço vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar também, não é? Aumentou um, aumenta o outro também, não é? É igual a caneta, o exemplo da caneta que eu dei, o exemplo do chocolate, né? Se aumentei a quantidade de chocolate que eu vou comprar, lógico que vai aumentar o preço também, né? Então, se uma aumenta e a outra aumenta também, elas são diretamente proporcionais. Então, as duas setinhas vão ter o mesmo sentido. Se eu coloquei essa para baixo, essa daqui também vai estar para baixo, a setinha, tá? São diretamente proporcionais, tem o mesmo sentido. E agora a gente vai montar, ó, seguindo o sentido da seta. 9 está para 12,5. Vamos lá. 9 está para 12,5, assim como, vou colocar o sinal de igual, né? Que a gente lê assim como. Vamos seguir a setinha aqui, ó.
Seguindo a setinha, 117 está para x. Opa. 117 está para x. Então, é muito importante a setinha, porque a gente segue o sentido dela, tá? Ó, então, começa de cima para baixo. 9 está para 12,5 e essa aqui também está começando de cima para baixo. 117 está para x. E agora, como a gente tem uma igualdade entre duas razões, a gente multiplica em cruz. Esse vezes esse igual a esse vezes esse, certo? Então, vamos lá. Como eu estou achando o valor do x, eu gosto de multiplicar o x primeiro, ó. 9 vezes x, 9x, que é igual a 117 vezes, ó, multiplicando em cruz, 117 vezes 12,5, tá? Agora, vamos fazer essa multiplicação aqui, 117 vezes 12,5. Então, eu vou repetir o 9x igual e vou fazer a multiplicação. Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. Vou fazer aqui, depois eu apago. Vou fazer aqui no cantinho, aqui, ó. 117 vezes 12,5, tá? Então, quando eu estou multiplicando, gente, o 12,5, ele é um número decimal. A gente multiplica normalmente como se fosse um número inteiro, tá? Então, primeiro eu vou multiplicar o 5 por 7, por 1 e por 1. 5 vezes 7, 35. Coloco o 5, que é o algarismo da unidade, e vão 3 aqui, tá? Eu não consigo colocar o 3 que foi, mas vocês colocam no caderno de vocês. Que depois tem que somar com o 3 que vai, tá? 5 vezes 1, 5. Mais o 3 aqui, que foi? 5 mais 3, 8. Agora, 5 vezes 1, 5. Vamos colocar aqui alinhadinho. Tem que ficar alinhado. Agora, vamos multiplicar o 2. Se eu vou multiplicar o 2, eu começo aqui, ó, embaixo dele, na mesma linha que o 2, tá? Então, vamos lá. Na mesma linha. 2 vezes 7, 14. Coloco o 4, que é o algarismo da unidade, vai 1 aqui. 2 vezes 1, 2. Mais 1, que foi? 2 mais 1, 3. Agora, 2 vezes 1, 2. Tem que ficar uma escadinha multiplicação, né? Agora, eu vou multiplicar o 1. 1 vai multiplicar o 7, vai multiplicar o 1 e vai multiplicar esse 1. Então, se eu vou multiplicar o 1, começa aqui embaixo dele, na mesma linha que o 1. Então, vamos lá. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Tem que ficar uma escadinha aqui, ó. Aí. Tô multiplicando 1, tem que ser na mesma linha aqui. Agora, eu vou passar o traço que eu vou somar agora, tá? Nós vamos somar. Por isso que tem que ficar alinhadinho para somar os que estão na mesma linha, na mesma coluna, tá? Na mesma coluna aqui, ó. Então, 5, não tem nenhum número aqui embaixo dele, eu vou repetir o 5. Não tem nenhum número na mesma coluna que ele para somar com ele. Agora o 8. 8 mais 4, 12. Coloco 2. 8 mais 4, 12. Coloco 2 que é o algarismo da unidade. Vai 1 aqui. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 7, 16. Coloco 6, que é o algarismo da unidade. E vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4. E agora eu desço 1 aqui. Não tem nenhum número na mesma coluna que ele para somar com ele, eu vou descer ele, certo?
Agora, gente, não acabou ainda, porque agora a gente está multiplicando o número com vírgula. Então, toda vez que eu estou multiplicando o número decimal, a gente multiplica normalmente, só que depois, no resultado, a gente vai contar as casas decimais dos números que eu estou multiplicando. O 117, ele não tem nenhuma casa decimal, porque ele é um número inteiro. Mas o 12,5, ele tem uma casa decimal. Por quê? Porque eu tenho um algarismo depois da vírgula, que é o 5. Então, a gente fala que tem uma casa decimal. Então, a gente soma o número de casas decimais dos números que a gente está multiplicando. Como 117 não tem nenhuma, então 0 mais uma casa decimal vai dar 1. Então, eu conto uma casa decimal da direita para a esquerda. Uma e coloco a vírgula. Então, 1462,5. 1462,5, tá? Agora eu vou apagar aqui. Esse aqui eu fiz só para rascunho, tá? Senão vai me atrapalhar ali. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tô procurando o valor do x, não é? Se eu tô procurando o valor do x, eu vou ter que deixar o x sozinho. Mas o x está no primeiro membro, ó, porque tá antes do sinal de igual. Ele tá sozinho no primeiro membro? Não. Tem o 9 que tá junto com ele. Então, eu vou tirar o 9 daqui para o x ficar sozinho. Então, vai ficar x igual a... Vou repetir o que já está no segundo membro, que é o 1462,5. 1462,5. E passo o 9 para cá, porque o 9 saiu do primeiro membro, para deixar o x sozinho. Então, ele vai vir para depois do sinal de igual. Então, ele está multiplicando aqui, ele vai passar com a operação inversa, que é divisão, né? O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, passo o traço dividido por 9. E agora, a gente vai fazer essa divisão aqui, ó. Vou fazer essa divisão, 1462,5 dividido por 9. Agora, a gente vai lembrar lá da divisão com números decimais. Quando eu estou dividindo o número decimal, o que a gente tem que fazer primeiro, gente? Lembra? Igualar as casas decimais. Então, primeira coisa, igualar. Quantas casas decimais que eu tenho aqui? Uma, porque eu tenho um algarismo depois da vírgula. E aqui o 9 é um número inteiro, não tem nenhuma. É como se a vírgula estivesse aqui no final dele. Então, vamos igualar colocando zero, acrescentando zero. Se aqui eu tenho uma, aqui eu não tenho nenhuma, eu vou colocar um zero aqui para igualar. Aí agora ficou igual, ó, uma casa e uma casa, certo? Depois que eu igualo as casas decimais, o que a gente faz? A gente elimina a vírgula. Elimina a vírgula aqui e elimina a vírgula aqui. E aí ficou, que número inteiro ficou? 14.625 dividido por 90. Aí primeiro eu vou pegar o 14. 14 dá para dividir por 90? Não. Por quê? Porque o 14 é menor que 90. Então não vai dar. Então eu vou pegar o 6 que vai formar 146. 146 já dá porque ele é maior, então dá. Então vou colocar de vermelho para mostrar que eu estou usando o 1, o 4 e o 6, tá? Aí eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 90, que vai dar 146 ou próximo. Olha, 2 vezes 90 é 90 mais 90, que vai dar 180. Então, vai passar, o 2 vai passar. Então, vai ser o 1. 1 vezes 90, 90. Então, vou colocar o 90 aqui, embaixo do 146. Passo o traço que a gente vai subtrair agora. Subtraindo aqui, vamos lá, 6 menos 0, 6. De 4 eu posso tirar 9? Não. Então, eu pego uma dezena para cá e pego uma dezena para cá e pego uma dezena do 1, que está à direita, do 4, e passo para cá. Uma dezena são 10, mais o 4 que já está... 10 mais 4, 14. 14 menos 9 dá 5.
E agora o 1, como o 1 passou uma dezena para cá, ele vai ficar valendo 1 a menos, então ele vai ficar valendo 0. Então, o 0 aqui não precisa descer. Não precisa, 0 à esquerda não vale nada, não precisa colocar, tá? Mas se quiser colocar também não tá errado. Ele ficou valendo 0, por quê? Porque passou uma dezena para cá, tá? Aí ficou valendo 1 a menos, 1 menos 1, 0. Aí agora sobrou quanto? 56. 56 é o resto. Vamos ver, tem algarismo para descer? Sim, tem o 2. A gente só pode descer de 1 em 1, tá? Eu tenho o 2 e o 5 para usar, mas eu vou usar o 2 primeiro, que vem primeiro. Então, eu vou descer o 2, vou colocar de vermelho aqui, para mostrar que eu estou usando ele. Aí, ele formou que número aqui, olha? 562. 562 dividido por 90. Vamos ver quanto que vai dar, ó. Para facilitar, a gente pega 56 e vai dividir por 9. Vai dar 6, né? 6 vezes 9, 54, né? Então, vai dar o 6, vai ser o 6. Então, vamos colocar o 6 aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, 54. Porque o 7 vai passar, ó. 7 vezes 9 dá quanto? 63, o 7 passa. Então, 6 mesmo, tá? Aí, passa o traço aqui que eu vou subtrair. 2 menos 0, 2. 6 menos 4, 2. 5 menos, agora 5 menos 5, 0. Não tem necessidade de colocar o 0 à esquerda, mas não está errado também se colocar, tá? Aí sobrou 22, sobraram 22. Tem algarismo para usar ainda? Tem. Eu tenho o 5 aqui que eu não usei ele ainda. Então, eu vou colocar ele de vermelho para mostrar que eu estou descendo ele agora. Vou colocar ele aqui à direita do resto. Aí, formou que número? 225. 225 dividido por 90. Aí, vai dar 2, porque o 3 vai passar. Quanto que é 3 vezes 9? 27. Então, passa, né? Então, 3 vezes 90 vai dar 270. Então, vai passar. Então, vai ser o 2. 2 vezes 90 vai dar 180. Aí, passo o traço que eu vou subtrair. 5 menos 0, 5. Epa. Vou tirar esse sublinhado aqui. Agora, 2. De 2 eu posso tirar 8? Não, porque o 2 é menor que o 8, né? Então, de 2 eu não posso tirar 8. Mas eu pego uma dezena aqui, o próximo algarismo à esquerda dele, que é o 2, e passo para cá. Uma dezena são 10. Mais o 2 que eu tenho aqui, 10 mais 2, 12. 12 menos 8, 4. Agora, como o 2 passou uma dezena para cá, aqui vai ficar valendo 1 a menos. Então, 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Então, sobrou 45. Tem algarismo para descer aqui, gente? Não, agora não tem mais, já usei todos, tá vendo? Por isso que eu coloquei de vermelho para mostrar que eu já usei. Então, agora, olha, não tem mais algarismo para descer, o resto deu diferente de 0. Para eu continuar essa divisão, o que eu tenho que fazer então? Se o resto deu diferente de 0, não tem mais algarismo para descer, a gente vai ter que colocar uma vírgula aqui no quociente, e essa vírgula da direita acrescentar um 0 em cada resto que sobrar. Então, eu vou acrescentar um 0 aqui à direita do resto. Em cada resto que sobrar, eu posso colocar um 0, depois que você colocar a vírgula no quociente, tá? Aí, colocando o 0 à direita aqui do resto, formou que número? 450. Então, qual o número que eu multiplico por 90 que vai dar 450 ao próximo? Vai ser o 5. Porque, ó, vamos fazer aqui a multiplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Então, 5 vezes 90, 450. Agora vai dar exata, né? 450 menos 450, 0. Tá? Então, o resto deu 0, acabou a divisão, não tem algarismo para descer. Então, o resultado deu 162,5. Então,
X vai ser igual a 162,5. Vou colocar de vermelho para destacar a resposta. O que quer dizer esse 162,5? É o preço que eu tô procurando aqui. Quanto que custa 12,5 metros de tecido, né? Então, a resposta, perguntando, quanto custa 12,5 metros de tecido? Vamos colocar a resposta aqui. Custa, coloca R cifrão, porque é dinheiro, 162,5, que é R$ 152,50, tá, gente? Como é dinheiro, se coloca assim, 50 centavos, tá? Agora, letra B, o que está perguntando? Quantos metros é possível comprar com R$ 109,20? Agora deu o valor em dinheiro e eu quero saber quantos metros. Então, vamos colocar aqui, ó, quantos metros é a quantidade de tecido. Quantidade de tecido. Vamos colocar as duas grandezas que eu estou comparando aqui. E preço, né? Quantidade de tecido e o preço. Então, essa coluna eu vou colocar a quantidade de tecidos e essa coluna eu vou colocar o valor. Então, vamos ver, olha, me deu que 9 metros de tecido custam R$ 117. Então, 9 metros... 9 metros custa 117. Tá falando quantos metros é possível comprar com 109,20. Agora é dinheiro, desculpa, tá eu errando. 109,20 é o que? Dinheiro, né? O preço. Então, preço embaixo do preço, tá vendo? Olha, então ele vai ficar embaixo do preço aqui. Na coluna do preço, porque 109,20 é o dinheiro, o preço. Eu quero saber quantos metros. Então, eu vou chamar quantidade de tecidos que eu quero saber quanto que eu compro com R$ 109,20. Então, eu vou chamar de X, que é essa quantidade de tecido. Agora, depois que a gente já montou, ó, já coloquei quantidade de tecido embaixo, quantidade de tecido e o preço embaixo do preço, a gente vai ver se as duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, eu vou pegar esse daqui, vou colocar a setinha para baixo e vou comparar, ó, se 9 metros de tecido custam R$ 117, aumentando aqui o valor, não aumentou não, aqui diminuiu. Diminuiu aqui o valor, né? Diminuiu de 117, eu sei que 117 metros eu compro, com 117 reais eu compro 9 metros. Se diminuiu aqui o valor, diminuiu para 109,20, eu vou comprar mais ou menos metros. Menos, não é? Menos quantidade. Se diminui o valor que eu tenho em dinheiro, eu vou comprar menos quantidade. Então, se diminuir aqui, vai diminuir aqui também. Então, quando um diminui e o outro diminui, diretamente proporcional. Por quê? Porque as duas grandezas vão diminuir ao mesmo tempo, na mesma proporção. Então, as duas setinhas na mesma direção, porque é diretamente proporcional. Então, se eu coloquei essa setinha para baixo, essa setinha também vai ser para baixo. Se eu tivesse colocado a setinha para cima, essa daqui também seria para cima, certo? Porque é diretamente proporcional. Porque, olha, com R$ 117 eu compro 9 metros de tecido. Com R$ 109,20, diminuiu o valor do dinheiro que eu tenho. Eu vou comprar mais ou menos? Menos, né? Então, diminui a quantidade de dinheiro, vai diminuir a quantidade de tecidos também que eu vou comprar, certo? Agora, nós vamos seguir a setinha aqui pra gente montar aqui a razão, olha. 9, então essa setinha tá de cima para baixo, então 9 está para X. Nove está para X. Aí coloca assim como, né, o sinal de igual. 117 está para 109,2. 117 está para 109,20. 109,20.
Agora, como a gente tem uma igualdade entre duas razões, a gente multiplica em cruz. Então, esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, 117 vezes x vai ser 117x, né? Igual a 109,20 vezes 9, né? E agora a gente vai fazer essa multiplicação aqui. Vamos aqui nesse rascunho aqui e fazer a multiplicação. 109,20 vezes 9. Vezes 9. Opa, quero passar o traço aqui, não vai? Depois eu vou tirar esse traço. Então, vamos lá. Aí o 9 vai multiplicar o 0, o 2, o 9, o 0 e o 1, tá? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Coloco o 8, que é o logaritmo da unidade. Deixa eu alinhar aqui. E vai 1 aqui. 9 vezes 9, 81. Mais 1, que foi 82. Coloco o 2, que é o logaritmo da unidade. E vai 1. 9 vezes 0, 9. Vai 1 não, vão 8, né? Ó, 9 vezes 9, 81. Mais 1, que foi 82. Coloco 2, que é o logaritmo da unidade, vão 8 aqui. Aqui eu não consigo colocar, que vão 8, mas vocês colocam no caderno de vocês para não esquecer de somar, tá? Com 8 que foi. 9 vezes 0, 0. Mais o 8 que foi, 8. 8. E 9 vezes 1, 9. Agora, gente, quando eu estou multiplicando o número decimal, a gente multiplica normal, ó, a gente multiplicou normal. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Coloco o 8, que é o logaritmo da unidade, vai 1 aqui. 9 vezes 9, 81. Mais 1, que foi 82. Coloco 2, vão 8. 9 vezes 0, 0. Mais 8, que foi 8. 9 vezes 1, 9. Como eu tenho dois algarismos aqui depois da vírgula, aí depois da multiplicação a gente soma as casas decimais. Então, aqui é um número decimal, eu tenho dois algarismos depois da vírgula, então eu tenho duas casas decimais. O 9 é um número inteiro, não tem nenhuma. Então, duas casas decimais mais 0 vai dar 2. Então, eu conto duas casas decimais da direita para a esquerda. 1, 2 e coloco a vírgula. Aí ficou 982,80. Então, vai ficar... Vou repetir, 117x, que é igual a multiplicação aqui, deu 982,80. 982,80. Agora, como eu estou achando o valor do x, eu vou deixar ele sozinho no primeiro membro. O que eu tenho no primeiro membro? 117x, né? Para deixar ele sozinho, eu vou ter que tirar o 117 daqui e passar ele para lá. Então, o x igual, o x ficou sozinho. Eu vou repetir aqui, 982,80, que já está no segundo membro. E 80. Vou dividir, vou colocar aqui que não vai caber. Como o 117 está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Dividido por 117. Então, 982,80 dividido por 117. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. Vou pegar um rascunho aqui pra gente fazer a divisão. Novecentos e oitenta e dois e 80, eu vou dividir por 117.
117. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está dividindo o número decimal. Igualar as casas decimais. Quantas casas decimais que eu tenho aqui? Duas, porque eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. E aqui? Nenhuma, né? Porque é um número inteiro, então é como se a vírgula estivesse aqui no final dele. Se eu não tenho nenhuma, eu vou ter que igualar acrescentando zeros. Então, eu vou acrescentar 2 zeros aqui para ficar igual. Aí ficou, olha, 2 casas decimais aqui e 2 casas decimais aqui, né? Que eu tenho 2 zeros depois da vírgula. Depois que eu igualo as casas decimais, a gente tira a vírgula, elimina a vírgula e divide normal, tá? Aí, eliminando a vírgula, que número inteiro ficou? 98.280 dividido por 11.700, tá? Vamos ver, olha, se eu pegar esse número aqui, 9.828, dá para dividir por 11.700? Não. Por quê? Porque 9.828 é menor que 11.700, então não vai dar. Então, eu vou ter que pegar o número todo, ó. Vou até colocar de vermelho para mostrar que eu vou estar pegando todo o número todo. 98.280 dividido por 11.700. Agora, a gente vai ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 11.700, que vai dar 98.280 ao próximo. Então, para facilitar, a gente pega o 98 e pega o 11 aqui. 98 dividido por 11, 9 vezes 11, vai dar 99. Então, 9 vai passar. Vamos ver o 8? Então, se o 9 passa, vamos ver se o 8 dá. 8 vezes 0, já vou colocar aqui, ó. Vamos ver se não der. 8 vezes 0, 0. Né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56, né? Coloco o 6, que é o algarismo da unidade. E vão 5 aqui. 8 vezes 1, 8 mais o 5, que foi 13. Coloco 3, que é o algarismo da unidade. E vai 1. Ó, 3, que é o algarismo da unidade, vai 1. Tá vendo? Ó, 8 vezes 7, 56. Coloco 6, vão 5. 8 vezes 1, 8. Mais o 5, que foi 8 mais 5, 13. Coloco 3, que é o algarismo da unidade, vai 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1, que foi aqui, 9. Então, ficou 93.600. Então, vai dar, né? Porque ele é menor. Então, porque o 9 ia passar. Porque 9 vezes 11 é 99. Então, ia passar aqui, né? Que aqui começa com 98. Agora, a gente vai subtrair. Opa. Vamos subtrair aqui. 0 menos 0, 0. 8 menos 0, 8. De 2, eu posso tirar 6? Não. Então, pego uma dezena aqui do próximo algarismo à esquerda, que é o 8. Passo uma dezena para cá. Uma dezena são 10. Mais o 2 que eu tenho aqui, 12. 10 mais 2, 12. Então, 12 menos 6, 6. Se eu peguei uma dezena aqui do 8, ele vai ficar valendo 1 a menos. Então, ele vai ficar valendo 7, né? 8 menos 1, 7. 7 menos 3, 4. E 9 menos 9, 0. 0 à esquerda não tem necessidade de colocar, mas se quiser colocar também não tem errado. Então, sobrou 4.680. Não tem mais algarismo para descer, porque a gente já usou esse número todo. Por isso que eu coloquei de vermelho para mostrar que a gente já usou. Então, se eu não tenho mais algarismo para descer, a gente já usou esse número, o que, que eu vou ter que fazer? Vou colocar uma vírgula aqui no quociente e vou acrescentar um 0 aqui, porque essa vírgula que eu coloco no quociente dá direito a acrescentar um 0 em cada resto que sobrar, tá? Então, eu coloquei um 0 direito do resto. Por que, que eu coloquei a vírgula? Porque não tem mais algarismo para descer e o resto não deu diferente de 0. Então, para continuar a divisão, a gente coloca uma vírgula aqui no quociente e acrescenta um 0 à direita do resto.
Agora formou que número? 46.800 dividido por 11.700. Para a gente achar mais fácil, mais rápido, o número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 11.700, que vai dar 46.800 ou próximo, a gente pega o 46, que são os dois primeiros aqui, que apareceu, né, da direita para a esquerda, dividido por 11. Vai dar 4, né? 4 vezes 11, 44, é mais próximo. Então, vamos ver o 4. Até roupa de tanto falar. 4 vezes 0. Vamos fazer a multiplicação agora. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. 28, coloco o 8, que é o logaritmo da unidade, e vão 2 aqui para somar depois. 4 vezes 1, 4. Mais o 2 que foi, 4 mais 2, 6. E 4 vezes 1, 4. Deu exato, tá vendo? 4 deu exato. Então, 46.800, agora passar o traço aqui. 46.800 menos 46.800, que vai dar 0. Agora acabou a divisão, deu exata. Então, quanto que deu? 8,4. Então, o x aqui... Opa! O x vai ser igual a 8,4. 8,4 o quê? O que eu estou procurando? Metros, não é? Na quantidade de tecidos, quantos metros é possível comprar com R$ 109,20? 8,4 metros. Então, vamos colocar a resposta aqui. 8,4 metros. Vou colocar de vermelho a resposta, tá? Fácil, não é, gente? Então, essa regra de 3, gente, é muito importante porque vocês vão ter muitos problemas de matemática que vocês vão precisar de utilizar a regra de 3 para resolver. Tá? Então, é muito importante, vocês prestem bastante atenção, não só para vocês resolverem as atividades do PET da semana 6, mas mais para frente vocês vão usar sempre essa regra de 3, tá? Então, até a semana que vem. Tchau para vocês, bons estudos!